Evandro Paiva, 13931. Potiron, mandato coletivo pelo povo. Nós somos a ideia que colocou o presidente Lula na presidência da República. Estamos aqui criando um movimento Potiron, mandato coletivo. Lutamos em defesa do meio ambiente, do associativismo e do cooperativismo para organizar de baixo para cima a nossa comunidade. 13931 é o número do movimento para acabar com as mazelas que dominam nossa Câmara Municipal. O projeto nasceu, pela preocupação do desemprego depois de concluído Xingó. Xingó foi a última obra de Paulo Afonso, que pegava muito criançada daqui também. E aí a gente, depois do ano 2000, viu que os jovens não tinham opção. As opções que os jovens tinham era ou emigrar, Mato Grosso, Amazônia, alguma coisa Santa Catarina, mas era mais o oeste. Ou entrar no narcotráfico, que aqui no plantio não, porque o terreno não presta, mas entrava no narcotráfico, tirando assalto nas estradas, essas coisas, ou viver da aposentadoria dos velhos. Essas eram as opções que tinha naquele tempo. Aí pensamos, junto com o bispo, as opções que a gente tinha aqui em Jatobá, na região, que era mais perto de Paulo Afonso, da Diocese de Floresta, e era mais atingida pelo problema, mesmo porque o terreno daqui, que é entre duas cachoeiras, Itaparica e Paulo Afonso, é rocha. Então não presta para agricultura e nem para pecuária. Não adianta tentar investir nisso, senão com alta tecnologia, impensável aqui na região, por enquanto, alta tecnologia, E então a gente viu os projetos de Paulo Afonso, do Xinguzinho e da Malhada, E a gente olhou que tínhamos rio aqui também, a represa de Mochotó para o município de Jatobá, e a opção era boa, Apesar dos projetos de lá a gente ficar com o pé atrás, porque viviam sustentados diretamente pelo governo o tempo todo. Todo ano o governo dava alevino, ração e reposição de tanque quebrado. Isso não é, economicamente não é viável, uma coisa dessa. A gente não tinha como fazer isso, Mesmo assim, fomos procurar saber da viabilidade econômica do projeto, se realmente dava para criar e sustentar as pessoas com atividade, Aí falamos com o Dr. Aécio, que estava lá para instalar aqui em Paulo Afonso, tanto a parte de Iraçuei como de fábrica de ração e a fábrica de beneficiamento, Então ele tinha conhecimento disso, de custos e tudo mais. Conversamos com ele, ele nos incentivou muito. Ele tinha uma pequena criação demonstrativa, inclusive aqui na frente, no Torquato, E depois vimos um projeto do IPA, que é o Instituto de Pesquisa daqui de Pernambuco, e um projeto de banco. E os dados coincidiam, de custos, produção e venda e tudo mais, Então a gente disse, bom, feitos os cálculos, quanto tem que produzir para poder sustentar uma pessoa, para cada pessoa. A gente calculava o mínimo para a pessoa aqui na região, para uma família, viver 2 salários mínimos tinha que dar, E a gente viu que tinha a possibilidade realmente de conseguir isso com um investimento mínimo, que inclusive era um pouco inferior ao investimento daquele tempo do Pronaf, que eram projetos que nunca deram certo aqui na região. Até hoje tem gente devendo daqueles projetos, que davam até 20 mil reais para cada um. E a gente viu que, organizado em associação, tinha como, com menos investimento do que isso, tinha como criar um empreendimento que pudesse render mais do que 2 salários mínimos, pelo menos 2 salários mínimos, E corremos atrás
do lugar e tudo, né? Caímos aqui por acaso e fomos instalar a primeira associação que devia ser um modelo, um projeto piloto para outros depois imitar se quiserem, né? A ajuda do Dr. Aécio lá de Paula Ponte, ele é de Belo Jardim, mas trabalha na Universidade de Tucson, da Arizona. Estava aí como consultor da MPE, da AT, e ele, né, nos ajudou muito nessa parte de compreender a atividade. E fomos com a igreja, a Conferência Episcopal da Itália nos financiou o primeiro projeto daqui. Né? Acreditaram e nos deram o dinheiro e a gente foi instalando. Né? Eu pedi ao bispo se podia chamar Ivone para poder ficar com a parte associativa, que ela tinha muitos conhecimentos nesse sentido, mais do que eu. O bispo liberou, né? Então eu e Ivone sentamos e estudamos a forma associativa que pudesse funcionar. Porque o que a gente via de cooperativas e associações não era uma coisa muito satisfatória, né? Geralmente ou acabam ou o presidente e a diretoria se tornam donos. E aí o presidente e a diretoria se tornam donos, às vezes donos completos, né? São eles que tratam como empresa, e às vezes os associados continuam como diaristas. Né? A direção decide tantas horas trabalhadas, toma aí um trocado, mas o dinheiro fica com o presidente ou a diretoria. Né? E assim tinha outros probleminhas. Aí eu e Ivone sentamos e começamos a olhar a experiência de Paulo Afonso de Piscicultura e das outras associações. Inclusive Ivone ficou por 2 anos como contadora dos projetos da CAR lá em Paulo Afonso e conhecia bem as associações de lá. Né? Então montamos um pouco uma estrutura de associação um pouco diferente. Né? Por exemplo, do lado prático, nós não temos presidente, não temos secretário, não tem tesoureiro, não tem, trabalham só e na Assembleia, onde todo mundo participa e todo mundo decide. Todo dia de manhã na associação tem reunião de meia hora. Eles tinham 2 grupos agora, quando a gente passou. Pronto, não sei se estavam tomando café aí. Isso, estavam tomando eles café. estavam sentados ali em torno na mesa. Né? Tem normalmente 8 horas, a reunião dura de 20 minutos a meia hora, que é o repasse do dia anterior e as decisões imediatas, né? Se vender, se não vender, se encomendar ação, o que é que precisa, o que não precisa, e organizar o trabalho. E Né? quantas famílias associadas a esse projeto? Não são famílias, são associados, não é cooperativa. É associação, então tem associados. E cada associação a gente formou, né? Quando estudamos a associação, a gente viu que para poder trabalhar e na Assembleia não podia ser mais de 15 pessoas. Senão, só fala alguns, os mais, que fala mais alto, e os outros ficam obedecendo. Né? E não podia ser menos de 10, porque senão a atividade não permite poucas pessoas, porque de noite tem que ter gente também para evitar roubos e essas coisas, né? Então a gente viu que para a atividade era não menos de 10, não mais de 15. No fim, devido à organização de turnos e tudo mais, ficamos com 12. E ficamos os 12 apóstolos. Mas foi sem querer. E a gente viu que nos aproximamos do modelo evangélico pela prática, não pela teoria. Né? 12 porque são 3 turnos de trabalho, e dos 3 turnos tem um que chamam de 24 horas, que tem a responsabilidade da alimentação dos peixes e da vigia de noite, de 4 pessoas. Tem um da manutenção, que faz classificação, manutenção dos tanques e tudo mais, que trabalha pela manhã, a depender das associações, de 5, 6 horas até 11, meio-dia. E outro turno, que é o que sai de 24 horas, que passa descansando. Sábado e domingo, o de apoio pela manhã não tem. Só tem o de 24 horas. Né?
A gente montou uma forma dessa, né? No fim o trabalho efetivo não é entre 23 e 28, 29 horas por semana. Depende da associação e do jeito de ser organizado, né? E Aí eu pensava que eles trabalhavam somente os plantões, e o plantão fazia tudo. Não é assim. não, são três Você turnos. dividiu 3 turnos. Fora a fábrica de gelo, que é vamos falar depois da fábrica de gelo, que é outra associação, aí sim, é um dia cada. São 24 horas, 24 horas, 24 horas e 24 horas, não tem, porque são só 6 pessoas, não existe mais do que isso, né? Quando a gente estudou a associação foi pensada para todo mundo ganhar bem e ganhar quanto mais gente possível, sem ter trabalho demais, para poder ter tempo para a família, para poder ter tempo para estudar, para o lazer, né? E não ficar preso ao trabalho. De fato, isso ajudou, né? Podemos dizer que as famílias dos nossos associados se mantiveram unidas nesses anos, né? Estamos aqui há quase 20 anos e isso facilitou o tempo que você fica em casa e tudo mais. Né, ajuda a convivência nesse sentido, né? Então a gente montou os turnos um pouco com essa finalidade. Na realidade tem um coordenador todo dia, né, que é aquele que atende o telefone, atende aos clientes, fornecedores, é o responsável da reunião, né, e do dinheiro. Dia depois é outro. Cada 12 dias você é coordenador. Então isso evita desconfiança com dinheiro, evita porque todo mundo passa com o dinheiro na mão, todo mundo tem que prestar conta. E todo mundo faz tudo, todo o trabalho todo mundo faz. Está no computador e tirar nota fiscal e essas coisas, todo mundo tem que aprender. E todo mundo faz tudo, que ninguém é tapado. Quando a né? pessoa chega sem saber, vocês ensinam. Já.